Eu queria puxar o assunto hoje, padre. Acho que a gente tem que falar também do novo Papa, Leão XIV. O que o senhor achou do Papa americano? Como é? Papa americano. Papa americano. Papa americano. Não sabe se ele é americano ou é sul-americano. Então vamos para Papa americano. Ah, tá bom. É chileno ele mesmo, padre? Ele nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos, a família é uma família de imigrantes, como tantas outras, né? Mas ele tem nacionalidade americana. Depois, quando ele foi nomeado para o Peru, então daí ele teve ali a sua dupla nacionalidade, né? Então acho que esse é o ponto interessante, né? Ele tem a nacionalidade latino-americana e americana. Mas é um Papa, o que chama a atenção dele é que em toda a vida religiosa que ele teve, sempre foi uma pessoa muito discreta, muito serena e sensata. Eu olhava um pouco a história dele, do bispado, onde ele foi bispo, a postura que ele teve sempre foi uma postura muito séria, no sentido de que se cumprissem as normas canônicas, se cumprissem as determinações legais, mas também uma norma pastoral muito séria, de estar em contato com o povo, de estar em comunhão com o povo. Então uma figura muito popular, vocês viram que viralizou pela internet várias filmagens dele em comemorações de final de ano, em outras comemorações de igreja, de paróquia, onde ele está no meio do povo cantando, está participando. Então é alguém que tem esta vivência pastoral muito intensa. Diferente daquelas vivências folclóricas que a gente vê hoje, de alguns bispos, né, que fazem mais pelo enredo popular do que pelo comprometimento popular que ele tem. Ele não. Ele tem uma dimensão de ser alguém que estava inserido e, por estar inserido no meio do povo, tinha esta vivência fraterna, comunitária, tinha esse envolvimento, né? Não era a época da internet como a gente vê hoje, que você vê alguns bispos em todo lugar faz clique, entra em dancinhas, em festinhas, mais para ficar viralizado e popularizado do que pela postura pessoal que ele tem, né? Então essa falsa ideia. Então o primeiro dado é esse, é um Papa, é um bispo que sempre foi muito sério, sempre trabalhou muito bem. Na linha da espiritualidade, ele tem essa perspectiva agostiniana. E eu tive o cuidado essa semana, né, apesar do cansaço de viagem e tudo mais, de dar uma olhada nas questões dos discursos que ele fazia, as manifestações que ele teve. E desde que foi nomeado cardeal e está na congregação dos bispos, ele é alguém que sempre teve uma postura muito serena, muito condizente, no sentido de orientar para a reta doutrina, de orientar para aquilo que é justo, para aquilo que é bom, e ter um envolvimento nesse sentido, né, um convite nesse sentido, para se fazer com que a experiência da palavra de Deus e da doutrina seja levada adiante. Então, naquilo que você me perguntava, o que eu espero? Primeiro, localizar, como todos os outros, foi uma surpresa a nomeação dele, era um nome que não circulava, que não estava entre os mais cotados, entre os mais falados. Depois, a questão da postura que ele apresentou para a igreja nos primeiros discursos, né? É alguém que vai recolocar a igreja no caminho do que foram os anteriores e os papas anteriores, né? É bom lembrar que Leão XIII é aquele que nos deu a principal encíclica social da igreja, a Rerum Novarum, quando falava do respeito à dignidade do homem, do respeito à presença do homem na sociedade como aquele que é o sujeito desta sociedade em mudança. E nos discursos do Leão XIV, ele, logo no início, ele mostra exatamente isso, a preocupação como vai ser a realidade do homem nesse tempo moderno. Ele fala questões sociais? Nas questões sociais, mas também nas questões humanas.
né? Ele falou muito em inteligência artificial, falou muito em desvalorização do homem frente à máquina, frente à tecnologia, falou muito na questão da desvalorização do homem frente às questões humanas, nas relações humanas, né? Então, de certa forma, ele se mostra como alguém que vai levar a igreja a uma reflexão muito profunda e muito séria acerca de como vai ser a postura da igreja diante do mundo moderno. Então eu creio que nós vamos ter exatamente isso. E alguém que vai quebrar um pouco algumas linhas que eu digo popularescas que nós estamos vendo surgir, né, de achar que tudo vale a pena, que tudo é mídia, tudo é não sei o quê, para mostrar a questão da formação da consciência, como Santo Agostinho sempre pregou, e ele tem essa postura, né? O homem precisa ter uma consciência plena, reconhecer que existe verdadeiramente a dimensão da presença do mal no mundo e que nós temos que enfrentar o mal no mundo não apenas com um verniz de santidade, mas com uma realidade de santidade. Ele falava isso, né? Nós não podemos nos contentar em parecer santos, nós precisamos ser santos. Então a busca da santidade verdadeira, não de uma santidade que é apenas de uma faceta, de uma dimensão da vida, mas que integre a vida toda do homem, inclusive na sua relação com o ambiente, com a sociedade, com o mundo no qual ele vive. Então isso eu acho muito importante, porque nós estamos vivendo num período em que vários lugares começa a se propagar de novo, né, aquela falsa ideia de uma santidade forjada. Né? Ah, eu sou santo porque eu não faço isso, ou eu sou santo porque eu rezo, ah, eu sou santo porque eu tenho essa carinha de santo. Não, você precisa ser santo sendo santo, praticando a justiça, vivendo a verdade, tendo uma espiritualidade que te conduza de verdade a isso. Então não basta dizer, ah, eu vou fazer tal coisa porque isso me dá santidade. Não, é a vida toda que vai refletir isso. E ontem no discurso dele ele foi muito forte nesse ponto, né? Quando ele fala que mais do que rezar, mais do que pleitear a santidade, é preciso ser santo e viver uma vida de santidade em todas as coisas. E quanto ao nome que ele escolheu, Leão XIV, o senhor acha que foi um bom nome? O senhor acha que muda alguma coisa também a questão do nome? Porque olha, muita gente esperava isso também. O que ele justificou com o nome de Leão XIV é justamente nesse sentido, de resgatar aqueles que foram os pontos centrais do papado de Leão XIII. Uhum. Então essa questão da integridade social, da integridade humana. Então isso já é um sinal. Por outro lado, ele falava da amizade de Leão e Francisco, né, que foi um frade muito serviçal a Francisco, muito presente. Então isso mostra, ele não vai fazer uma ruptura, sim, como foi no caso de Bento com João Paulo II. O que não aconteceu com Francisco, porque Francisco retomou a perspectiva que Bento tinha, trazendo para uma questão de uma igreja em saída. Então acho que isso é importante. Então mostra uma continuidade, mas uma continuidade que vai se recolocar numa outra dimensão. Né? Francisco falava muito em ambiente, falava muito nessas questões mais abrangentes, mas esse daí ele já fala da questão da igreja voltada para o social, para o comprometimento, para o envolvimento, não uma ONG qualquer que venha colocar princípios sociais, mas como uma instituição que fale da dignidade do homem como fundamento da sociedade e do mundo em que vivemos. Então o nome dele é significativo nesse aspecto. O padre esteve em viagem em Roma, na Itália, né? Eu estive. E coincidiu com a morte do Papa Francisco ou não? Então, eu deveria chegar em Roma para a beatificação, a canonização do Carlos Acutis. Só que na segunda-feira, quando eu estava saindo daqui, foi noticiada a morte do Francisco. Então eu fui, participei dos funerais do Papa. Você passou lá pelo Vaticano. Passei pelo Vaticano, estive na missa dos funerais
e depois, no dia seguinte, celebrei na igreja de Santa Maria Maior, onde o Papa foi enterrado. Então, às 6 horas da tarde do domingo, eu fui no sepultamento e depois, no domingo, voltei a Santa Maria Maior. E, inclusive, o grupo que estava comigo participou junto desta missa. Nós tivemos a alegria de entrar na Basílica, participar das vésperas solenes com todos os cardeais e depois celebramos a missa das 18 horas. Participei da concelebração com o cardeal da Basílica às 18 horas lá. Visitamos o túmulo de Francisco já e depois saímos para o restante da peregrinação que estávamos fazendo. Encontrou com o Lula e a Janja lá ou não? Graças a Deus, não. Estiveram lá, não só eles, né? Foi uma comitiva. Ele mais 30 então, e não sei quantos. Ele é a caravana. Um avião de 200 pessoas da FAB, né? É interessante perceber, né? Eu estava em Roma nesse dia, quando todo mundo disse, olha, o Donald Trump vem. Veio ele no avião com a esposa, chegou na véspera, à noite, participou da celebração e saiu no dia seguinte. Aqui do Brasil, não. Aqui chegou na quarta-feira. Aproveitaram a viagem. Aproveitou a viagem um pouquinho, né? Pelo menos usar nosso dinheiro bem usado. Sem contar uma viagem que foi antes, né? E eu acredito que agora da 200 China... malas. Eu acredito que agora da China ele vai parar em Roma de novo para a missa, porque a missa de início do pontificado é domingo que vem. Uhum. Então provavelmente ele vai com a comitiva que está na China, que já foi para a Rússia, para a China. Mais as 500 malas que foram no avião da FAB no voo sozinho no dia anterior com a Janja, sem fazer nenhuma vistoria, que ninguém sabe o que levou tanto para a Rússia, mas foi. Só resta saber se o Papa Leão XIV vai perdoar, né? Quem só faz de conta que é santo, né? Como o senhor disse, tem que não é só fazer o que ele falou, né? É nesse sentido, né? É preciso viver uma realidade nova. Então, eu espero, com o tempo aí, ele é um Papa jovem, então nós vamos ter um pontificado, se espera, longo. Sim. Salvo se acontecer alguma coisa extraordinária, mas eu creio que vai ser um pontificado longo, que ele possa mostrar com clareza estas qualidades, né, essas virtudes que ele mostrou ao longo da sua vida no seu episcopado, com toda a serenidade, com todo o amor, e alguém que vem com esse fraterno carinho de afeto pelo povo, pela igreja, pelo clero. É porque os últimos eram um pouquinho mais velhos, né? O Papa morreu com 88 anos, né? Ele 88. Assumiu com 80 e pouco, 70 e poucos anos? Quanto 70... Ele... Ficou 12 anos, 76. 12 anos. Então, os outros eram todos mais. Esse daí, o novo, tem 66... 65 anos, 66. Anos. Isso aí, muito obrigado pela sua presença. Então, eu creio que muitas coisas nos esperam. Agora, é sempre lembrar, né? Não é uma pessoa que faz o pontificado, mas é todo um conjunto. Então ele entra para uma instituição e ali dentro ele vai realizar todo o seu ponto de vista, toda a sua realidade. Sim, perfeito. Padre Vitor Roque mandou um abraço pro senhor, viu? Ah, tá bom. Obrigado. Você sabe que ontem eu estava fazendo umas coisas, saí para missa, quando eu voltei, fui dormir. Hoje cedo que eu vi, ligando a televisão, eu vi, eu falei, nossa, perdeu no último minuto. Eu falei, bom, então lance. Tá bom. Pois é. É coisa do futebol, né? Coisa do futebol. Daqui a pouquinho o Gabriel Piscininho vai falar mais sobre a ainda, copada. Se foi legal, tudo em ordem, pelo jeito que disseram, não foi nada de extraordinário, tudo bem. O duro é se foi como foi da última vez, né? Que arrumaram, plantaram um pênalti fora de lugar e perdeu em função disso. Mas quando você perde no jogo, faz parte do jogo, é a realidade que está aí. Perfeito. Né? E sabendo que o time jogou com metade do time em reserva, com todos os desfalques que teve, e segurar o Palmeiras, que é a grande máquina de hoje, já é uma grande o jogo coisa. Todo, né? Então mostra que realmente foi um futebol bem equilibrado, né? E não foi um resultado plantado, isso que é o mais interessante, porque ultimamente no Brasil, como disse aquele jogador contra um outro timinho que não está na Libertadores, né? Quando a gente vem aqui, a gente sabe que a gente tem que jogar contra 13, não é contra 11.
Porque você joga contra o time, você joga contra o VAR e joga contra as forças externas que ficam te ameaçando. Então... Tá certo. Boa semana, Mas tá bom. Um abraço. E bom retorno pela estrada. Até mais, se Deus quiser. Valeu. Até mais.